que estão na sala, né? Agora, a última, seria o período noturno, seria as últimas palestras da semana da CIPAT, né? E agora à noite vai ser a professora Thelma, a professora doutora Thelma, e depois da professora Thelma será o professor Rômulo, né? O mestre professor Rômulo, fazer a apresentação. Então, espero que todos aproveitem a palestra da professora Thelma e que sejam todos bem-vindos. Professora, a palavra é toda da senhora. Ok, Francisco, vou marcar aqui meu tempo. Boa noite a todos. É um prazer muito grande ter recebido este convite, não é? Para falar na 8ª CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Eu até poderia aí falar um pouquinho sobre acidente de trabalho, porque eu vou aqui nesse momento falar uma coisa que eu acho que não é do conhecimento das pessoas, né? Mas eu tenho curso na área de prevenção de acidentes, eu tenho ali certificações que eu fiz justamente para participar como membro da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas eu não vou falar sobre isto. Eu recebi um convite que me foi feito pela professora Fernanda. A professora Fernanda me ligou pedindo que eu participasse, perguntando se eu poderia fazer uma palestra na CIPAT, e que seria livre. Eu poderia ali apresentar dentro da proposta, que era a proposta que me foi encaminhada depois pelo professor Aparecido, com o tema Como significar a nossa vida nos dias atuais. É claro que eu fiquei muito contente com o convite e de pronto aceitei. Gostaria de iniciar agradecendo, porque, como eu disse, eu recebi com muita alegria, né? Ter um espaço, poder falar aos alunos de maneira livre, não que nós não possamos fazê-lo. É uma marca da FATEC de Itaquá dar a liberdade aos seus professores, aos livres pensadores, né? Livres pensadores que somos e que durante as nossas aulas podemos falar e podemos nos expressar. O que ocorre é que, é claro, nós temos uma programação para cumprir e alguns temas nem sempre cabem ali dentro das nossas aulas e nós não conseguimos tratar deles. Então, quando a professora Fernanda me convidou, ela disse, você pode ficar à vontade para você falar dentro desse tema. Eu, de pronto, aceitei e preparei uma fala a partir, como era uma palestra, eu preparei uma fala a partir de um poeta. Eu escolhi falar sobre Charles Baudelaire. Baudelaire, que é um poeta não muito conhecido, né? Mas que ele é mais conhecido, evidentemente, por quem é da área de letras, mas que eu penso que caberia, porque a minha proposta de palestra, ela foi montada nas reflexões do filósofo alemão, o filósofo alemão Walter Benjamin, que estudou Baudelaire. Estudou Baudelaire quando? Estudou Baudelaire quando ele, Benjamin, fez uma série de publicações acerca das transformações que se passavam na Europa na virada do século XIX para o século XX. Por que do século XIX para o século XX? Porque essas transformações eram transformações causadas pelo impacto da modernidade. E aí ele apresentou uma série de publicações lindas, maravilhosas, e
apresentava o poeta Baudelaire como sendo um poeta que ilustrava nas suas produções aquelas mudanças que ocorriam. Então, eu pensei que seria o ideal tratar desse assunto, o ideal trazer este poeta e este filósofo para que nós apresentássemos uma palestra. Mas a professora Fernanda me fez este convite já faz umas semanas, e o tempo foi passando, coisas foram acontecendo, não é? E talvez levada por uma série de acontecimentos tristes, eu pensei melhor e pensei que não seria adequado a apresentação de uma palestra no sentido formal que uma palestra exige. Porque quando falamos em palestra, estamos falando de um gênero acadêmico que pressupõe todo um suporte teórico para que se desenvolva ali a fala da pessoa, né? Um respaldo teórico, um respaldo científico. Então, eu optei por fazer o que talvez seja aí um relato de experiência, ou dar um testemunho, ou misturar as duas coisas, um testemunho relatado, não é? Ou um relato testemunhado, isso para criar um novo gênero, porque Bakhtin permite que façamos isso, e apresentar uma fala mais livre. Por isso que eu esclareço aí e peço licença à direção da FATEC, aos coordenadores de curso e aos organizadores da CIPAT para declinar da palestra e fazer uma fala livre, tá? Em cima do tema. Evidentemente, nós reconhecemos, não é, que o papel de uma instituição educacional é difundir conhecimento, difundir um conhecimento que foi testado, um conhecimento que foi aprovado, não é, pela ciência, pelos cientistas, enfim, conhecimentos que são difundidos e que chegam até a instituição e que devem ser passados pelos professores. Então, é claro que fazer uma palestra, não é? E fazer reflexões livres é incomum. Mas, como disse, peço licença para fazer isto e o farei, levada, evidentemente, por uma série aí de acontecimentos ao longo dessas semanas. Né? Por que eu gostaria de falar mais livremente? Porque o tema é como significar a nossa vida nos dias atuais. Significar a nossa vida nos dias atuais, a nossa vida que está, na verdade, se distanciando de muita coisa e levada, é claro, né, esse distanciamento levado, evidentemente, especialmente, pelo quê? Pela crueza dos dias que estamos vivendo. Né? As realidades, especialmente as mais cruéis, elas nos distanciam, nos incapacitam de perceber certas nuances do mundo, que só podem ser percebidas por meio das mediações simbólicas. O ser humano precisa de mediações simbólicas. Nós carecemos de mediações simbólicas, e é claro que existem várias mediações simbólicas, mas eu optei por tratar de uma em especial aqui. Que mediação simbólica seria essa que eu considero importante para significar nesse momento a nossa vida, não é? Seria a mediação da estética. Seria a mediação
das experiências estéticas. E cabe aqui que eu esclareça, não é, que a palavra estética, ela está sendo tomada aqui por mim no sentido que foi cunhado por Alexander Baumgarten, século XVIII, 1750, 1758. Baumgarten usa o termo estético para falar da criação de uma filosofia ou de uma ciência do belo. Seria, então, uma ciência que visa a trabalhar com as percepções do belo, as percepções da beleza da natureza. Quando eu falo em experiências estéticas, eu estou aqui falando no quê? Que estas experiências, elas são possíveis a partir da mediação simbólica das obras de arte. Então, nesse momento, penso que o que é importante, o que pode modificar, significar ou ressignificar a nossa vida, seria nos aproximar um pouco mais da arte. E aí, pensando nisso, né, que algumas pessoas podem já estar estranhando, mas como a arte, né? Nós estamos numa faculdade de tecnologia, por que falar em arte numa faculdade de tecnologia? Por que seria importante? Por um motivo singular. A arte, ela não tenta explicar nada. A arte, em momentos de crise, ela tem a capacidade de nos trazer alento. E é disso que nós estamos precisando nesse momento, de alento. As experiências de beleza, as experiências da arte, têm a capacidade de promover isso em todos nós. Né? Por quê? Porque ela não tenta explicar. Toda e qualquer obra de artes, e aí eu me refiro a dança, teatro, cinema, música, literatura, escultura, fotografia, toda manifestação de arte, ela procura, na verdade, estabelecer um diálogo entre o indivíduo e a natureza, levar o indivíduo a dialogar com a natureza. Não explicar aquela realidade, mas recriar aquela realidade e, ao recriar essa realidade, fazer com que o indivíduo perceba e dialogue, e que saia daquele diálogo não entendendo, não com respostas, mas às vezes até com indagações muito maiores, mas que saia de uma experiência verdadeiramente estética. E para que serve uma experiência estética? E como nós temos uma experiência estética? Uma experiência estética serve para que elevemos o nosso espírito. E aí ela veio de Há um microfone ligado. E por acaso ela falou, eu vou atrás da minha mãe. Quando chegou lá, a mãe... Uma experiência estética, ela serve para que elevemos o nosso espírito. Uma experiência estética tem o poder de nos afastar dos problemas, afastar das tristezas, afastar dos desejos, afastar do ódio, não é? E esse é o poder da arte. Ao longo aqui da minha fala, eu farei comentários de algumas obras, né? E a primeira que me ocorre, que trata muito dessa questão da arte, do poder da arte, esta recriação que é trazida pelas mãos do artista,
é Um Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce. Esse livro é um livro que merece ser lido para que tenhamos ali a visão do que é arte e da importância da arte na vida do ser humano. Um retrato de um artista, né? Qualquer artista. O retrato de um artista quando jovem é, na verdade, um autorretrato do James Joyce, e esse livro é um livro muito interessante, tem uma história muito bonita, porque ele não nasce um romance, ele é um romance, ele conta a vida do Stephen Hero. Stephen Hero, que é um garoto, não é? Ele entra na escola primária e vai ter contato ali com as letras. Vai aprender a escrever, vai aprender a ler, vai ter contato com poesia, até que Stephen Hero entra no curso superior, na universidade, e ali ele vai conhecer qual é a sua missão enquanto ser humano. Né? A sua missão é ser um escritor. E quando ele percebe esta missão, ele abandona a Irlanda, ele sai da Irlanda e ele vai para Paris. A história interessante que gira em torno desse livro é que esse livro não nasce um romance, ele, na verdade, é fruto de uma encomenda feita a James Joyce por seu editor, uma encomenda do que deveria ser um ensaio acerca da arte, um ensaio acerca da missão, né, da escrita, do escritor. E o James Joyce escreve este ensaio e leva para ser publicado, e o ensaio é recusado. Então, é muito interessante saber que o próprio James Joyce, esse grande escritor, já foi recusado algum dia, não é? Então, quem tem aí o seu artigo recusado, o seu trabalho recusado, lembre-se que o Joyce também teve esse texto recusado. E é claro que o Joyce fez o que qualquer pessoa faria na época, ele juntou aquele calhamaço de papel, jogou numa lareira, mas evidentemente se arrependeu, né? E salvou ali partes daquele escrito, e partes daquele escrito ele transforma nesse romance, que vai falar justamente disso, da importância da arte, e ele vai dizer que a arte é importante porque a arte é a disposição humana da matéria sensível e inatingível para uma finalidade estética. Então, a importância é justamente isso, é a finalidade estética. E ele, enquanto um escritor, descobre-se como um missionário. A missão de fazer o quê? De observar, ele diz, captar a sabedoria do mundo vagando pelas ciladas, né? Então, o mundo, ele apresenta ciladas e ele vai perceber estas ciladas. Tem uma passagem linda, que é a passagem quando ele vê ali a beleza encarnada numa moça que está andando na praia. Naquele momento ele tem a epifania do que deveria fazer, né? Captar essa beleza e levar essa beleza para aquelas pessoas que não têm capacidade de perceber. Então, algumas pessoas passam pela vida sem perceber essas belezas da realidade, tá? Talvez porque esteja aí muito preocupado com a questão do utilitário, né? Mas muitos artistas, muitos filósofos se debruçam ao longo da história, tratando dessa questão da arte, da importância da arte na vida das pessoas. Além do Walter Benjamin, há um outro filósofo que eu gosto muito, que é o Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty
é um filósofo francês, um filósofo da corrente da fenomenologia, e Maurice Merleau-Ponty estuda muito a questão das percepções. E ao tratar da percepção humana na arte e da importância da arte para o humano, o Merleau-Ponty, ele diz o seguinte: o que é insubstituível na obra de arte é que ela contém mais que ideias, matrizes de ideias. Ela nos fornece emblemas cujo sentido jamais acabaremos de desenvolver. E justamente ela se instala, justamente porque ela se instala e nos instala no mundo, do qual não temos a chave, ela nos ensina a ver e nos dá a pensar como nenhuma obra analítica pode fazê-lo. Daí, nós colocarmos que, pela via da arte, você é instalado numa realidade, uma realidade que não vai te dar resposta, não vai te dar resposta para muita coisa pela qual você está passando hoje. Muitas surpresas, não é, que nós temos e que estamos passando por conta desse momento triste que estamos vivendo. Mas a arte, ela pode nos trazer alento, nos fazer refletir acerca de tudo isso e nos colocar no nosso lugar, o nosso lugar de humano, o nosso lugar de ser humano, que é justamente não ter resposta para muita coisa, né? Como diz o Merleau-Ponty, porque é isto que qualquer obra de arte vai fazer, ela não vai te dar resposta. Algumas pessoas buscam resposta, assistem a um filme buscando resposta, não gostam do filme quando o filme não dá, ao final, aquela conclusão quadradinha e responde uma perguntinha. Não, não é para fazer isso. É justamente para que você saia dele com muitas indagações. E essas indagações é que vão te levar a refletir, que vão te levar a pensar, não é? E para quê? Para que isto? Para que isso serve? Isto é que faz com que você eleve o seu espírito, com que você se afaste desse utilitário, se afaste de desejos, de sensações, de ódio, de raiva, de frustração, de tristeza, e viva por alguns momentos essa experiência estética, esse contato com o belo, essa percepção daquilo que vai te fazer voltar transformado para essa realidade. Então, essa é a importância da arte de um modo geral. Agora, é claro que vocês que já me conhecem aí, né, por um tempo, sabem muito bem da minha predileção pela literatura, conhecem muito bem a minha formação. Para quem está tomando contato comigo pela primeira vez, no caso, os alunos aí do primeiro semestre, não é? Ou algum colega novo que tenha chegado no grupo agora, que ainda não me conheça, a minha formação é em letras e depois da graduação de letras, eu enveredei pelo estudo da literatura. Então, a literatura é a minha paixão, a literatura é a minha vida, é pela literatura que eu organizo o meu mundo e é pela literatura que eu me reestruturo, principalmente num momento como esse pelo qual passamos, né? Por isso que eu disse aqui que eu faria um relato de experiência e daria ali uns testemunhos, ou seja, o gênero aqui da minha apresentação, ele está
bem definido, né? Mas como já disse Clarice Lispector, o gênero não me pega mais. Então, particularmente, eu tenho me dedicado neste momento, que é um momento que obrigatoriamente estamos isolados, a ler e ler muito. Claro, quando eu digo que eu estou lendo muito, alguns colegas aqui presentes devem estar pensando, mas eu também, eu estou me acabando de ler, né? Especialmente aqueles colegas que são os colegas que estão trabalhando com literatura, com mestrado, trabalhando com doutorado. Essas pessoas estão, é claro, lendo muito, mas estão aí debruçados em leituras científicas. A leitura que eu venho fazendo, ela é a leitura que busca justamente contato com a arte. Tá? E, nesse sentido, nós que somos da literatura, os colegas da literatura, né, creio que há colegas aqui da literatura presentes, nós levamos vantagem, né, porque quando nós trabalhamos com a ciência, nós conseguimos, ao mesmo tempo, a ciência, a crítica literária, e, ao mesmo tempo, a manifestação de arte, a obra literária. E dialogamos com a arte, mesmo nos momentos em que estamos produzindo ciência. Isso é um privilégio para poucos, um privilégio do pessoal da literatura, tá? Mas, veja, nesses diálogos, que às vezes não são diálogos, às vezes são breves sussurros, né? Desses diálogos, desses sussurros, é que eu tenho me organizado no tempo, nos tempos em que não estou aqui ministrando as aulas no Teams, corrigindo as tarefas, lendo os TCCs do pessoal do 5º semestre de gestão comercial, né? E é essa experiência de leitura que eu penso que pode, neste momento, contribuir muito com a significação da nossa vida, nesse momento especial. Por que essa experiência de leitura? Porque essa experiência de leitura, ela está mais próxima de todos nós. Eu falei aqui da manifestação das artes em geral, mas algumas artes, como o teatro, por exemplo, ou o cinema, né? Nesse momento, elas estão aí um pouquinho difíceis para que consigamos contatá-las, né? E a literatura, não. A literatura, ela está bem próxima. Eu posso ler os livros que tenho e posso, se não os tenho fisicamente, ler, porque agora ficou muito mais simples para lermos em tela, né? Mas por que literatura? Por que a insistência em ler literatura? Porque eu que sou um aluno, estou me formando, estou cursando tecnologia em secretariado, tecnologia em gestão comercial, sou de uma área que é uma área técnica. Por que literatura? Por que, professora, você insiste em dizer que a literatura ela vai ser importante para mim nesse momento? Porque a literatura ela já está muito mais próxima de você do que você possa imaginar. Há inúmeros conceitos, inúmeras falas a respeito de literatura. Eu, particularmente, gosto muito do que diz um professor. Ele é uma pessoa que eu conheci num congresso na UFRJ. Há tempos, esse professor, inclusive, ele já deve ter se aposentado da UFRJ, é o Rogel Samuel. Ele me foi apresentado naquele congresso por um colega que vocês devem conhecer,
que é o Milton Ratum. Milton Ratum era o meu colega lá na PUC, e Milton Ratum, antes de ganhar o prêmio, o primeiro Jabuti, ele fazia mestrado. Era professor de crítica literária, professor de literatura, fazia mestrado, depois ganhou o Jabuti, eu acho até que abandonou tudo aquilo, foi escrever, né, tem muitos livros, mas estávamos lá num congresso na UFRJ, ele me apresentou esse professor. Então, é uma pessoa que eu passei a conhecer, a admirar. Ele tem um romance, eu creio que é o mais conhecido dele, que é O Amante das Amazonas, ele é de 1992. Eu acho que essa é a publicação mais conhecida dele. Por quê? Crítico literário, professor de Universidade Federal, mas também escritor. E esse professor, este escritor, Rogel Samuel, ele diz acerca da literatura o seguinte: a literatura informa aquilo que todos nós não vemos porque esquecemos, a saber, a própria realidade. Esquecemos da realidade porque admitimos como natural, naturalizamo-la. A realidade é informada pela literatura como se fosse completa novidade. A realidade é redescoberta, recriada por ela, como se fosse a primeira vez que a encontrássemos. Descobrir a realidade, desvendá-la do véu de alienação com que a encobrimos, acordar-nos para o presente concreto, eis uma das funções da literatura. Então, a função da literatura é justamente isso, desvendar isso que está na realidade e que nós não estamos aí com a percepção aguçada para perceber. E quando nós lemos uma grande obra, ela nos ajuda a perceber. E ela nos ajuda a nos reorganizar a própria existência. Então, ler, não é? A literatura permite que desvendemos lembranças esquecidas, lembranças ou sensações originárias, sensações que estão aí na existência humana e sensações próprias da condição humana, mas sensações que são embotadas pela realidade do dia a dia, embotadas pelo utilitarismo, né? E por que isso? Porque a literatura, ela não é, quando eu falo literatura, ela não é necessariamente e tão somente manifestada nos livros. Isso que é importante lembrar, tá? A literatura, ela é algo que já faz parte da nossa vida. Um crítico literário maravilhoso, na minha opinião, o maior crítico literário, os colegas aqui presentes talvez não concordem, né? Mas, para mim, o maior deles, Antônio Cândido, eu sei que muitos podem dizer, não, Masson Moisés, prefiro Masson Moisés. Mas o Antônio Cândido, o maior crítico literário que esse país já teve, na minha opinião, ele, certa vez, em uma de suas publicações dos anos 80, mais ou menos, ele diz o seguinte: a literatura é o sonho acordado das civilizações. O sonho acordado das civilizações. O que seria isso? Porque quando eu falo em literatura e eu digo, pessoal, eu estou lendo, né, trabalhando com literatura, evidentemente, você já pensa, olha, aquela atividade solitária, trancadinha ali numa sala, com fones, tapando os ouvidos para fixar, né?
mas o Antônio Cândido, ele nos lembra com esta frase: a literatura é o sonho acordado das civilizações. Ele nos lembra o seguinte, ele nos lembra que a literatura, ela está em nosso meio, e nós precisamos dessa literatura. Assim como nós precisamos de nos alimentar, nós precisamos de dormir. Então, por que ele diz sonho acordado? Porque nós precisamos dormir. Todos os dias nós precisamos dormir, e ao dormir nós sonhamos, todos nós sonhamos. É claro que nós nem sempre lembramos dos nossos sonhos, mas nós sonhamos. E este sono, e este sonho, ele faz com que nós consigamos manter o nosso equilíbrio psíquico. Por que uma pessoa que não dorme, ela enlouquece? Ela não consegue manter ali uma fala, não consegue trabalhar, né? Ela precisa dormir, no mínimo, algumas horas por dia, porque assim o psíquico se estabelece. E quando estamos acordados? Como é que nós mantemos a organização do nosso cérebro? Por meio da narração, por meio das narrativas. Nenhum ser humano vive se não estiver em contato com fabulações. Viver em contato com fabulação é imprescindível para qualquer ser humano. E nós fazemos isso a todo momento em que estamos acordados, nós narramos, nós contamos. Então, narrar, falar de uma novela, contar de um livro que leu, comentar uma charge, comentar um quadrinho, contar a palestra que assistiu pela manhã e à tarde, tudo isso é uma necessidade que nós temos quando estamos acordados. Daí, o Antônio Cândido falar que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Por que das civilizações? Porque em todas as culturas ela se faz presente desta maneira, no dia a dia, fazendo com que as leituras individuais e as leituras dos grupos, elas circulem. Então, nessas narrativas, eu consigo estabelecer os valores do meu grupo, eu consigo criar o norte para o meu comportamento dentro daquele grupo, né? Então, é muito interessante quando ele dá ele coloca essa frase: a literatura é o sonho acordado das civilizações, ou seja, enquanto toda e qualquer pessoa, não só os mestres em literatura, os doutores em literatura, mas os iletrados também, eles praticam essa literatura enquanto estão acordados em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo de toda civilização. E é aí, dessa forma, que o homem vai conseguir ter equilíbrio, né? Vai conseguir se organizar. Desse modo, então, que há um afinamento em nossas percepções, afinamento das complexidades individuais da realidade. E essa realidade que nos circundam, nem sempre elas são percebidas por todos nessas fabulações diárias. E a obra de arte, a literatura, ela vai trazer uma recriação, uma releitura que vai certamente nos impactar com o quê? Com as nuances da vida real para a qual nós não estamos preparados para ver, né? Veja, por que isto ocorre?
Porque quando nós falamos, a literatura, ela está presente ali, ela está presente no dia a dia das pessoas, ela está presente nessas narrativas, nessas fabulações, é claro que tem um motivo para isso, não é? Por quê? A literatura, na sua origem, ela está atrelada às primeiras narrativas que não são literárias, mas que são narrativas míticas. A palavra mito, ela é frequentemente utilizada pelo senso comum como posição de verdade. Tal coisa é mito, né? Não é verdade, é mito. Então, vejam, não é bem assim. O mito, ele é uma narrativa. Mitos eram narrativas criadas por sociedades arcaicas. O que eu quero dizer com sociedades arcaicas? Aquelas sociedades cuja organização não tinha ainda em seu meio a ciência atuando. Então, pense num homem, um homem colocado na natureza, colocado em meio aos fenômenos naturais, sem ter a mínima noção do que era aquilo e por que aquilo existia. Por exemplo, por que chove? Por que há uma tempestade? Por que cai um raio? Por que há sol, e aquele sol desaparece e depois tudo escurece. É desse homem que nós estamos falando, né? Esse homem que cria narrativas para explicar esses fenômenos. Narrativas que têm como protagonistas entes sobrenaturais. Então, quando nós falamos em mitos, os mitos seriam as histórias, seriam as narrativas dos deuses e dos gestos desses deuses, desses seres sobrenaturais, gestos primários, porque é interessante que todo mito, ele é uma narrativa do quê? Da primeira vez em que algo aconteceu. Pela primeira vez houve sol, pela primeira vez nasceu o homem, pela primeira vez choveu, pela primeira vez caiu um raio. Esses seres sobrenaturais, protagonizando os mitos, davam ali ao homem explicação desses fenômenos para os quais eles não tinham explicação. E ao dar essa explicação, faziam, na verdade, com que traziam o quê? Uma tranquilidade diante de tudo aquilo, ou seja, o mito tinha como função aplacar o desespero do homem diante de uma natureza da qual ele não tinha conhecimento e domínio. É claro que estas narrativas, elas são completamente esvaziadas com o surgimento da literatura, não é? Estes seres sobrenaturais, eles passam a ser substituídos ali pelos homens. Então, nós vamos ter as narrativas em que os homens, os heróis, vão vencer a natureza. Esses heróis vão dominar a natureza. É o momento em que a ciência está impregnando o mito para quê? Para dar a visão científica de tudo e comprovar o domínio da natureza. Então, vejam, o tema aqui que me foi dado, não é, seria para tratar de como significar a nossa vida nos dias atuais. Para mim, a significação da vida nos dias atuais, ela pode ser buscada por meio da arte. Eu
vou compartilhar com vocês aqui, neste momento. Eu não subi, mas eu vou compartilhar um slide. Por favor, vocês estão visualizando? Não, Thelma. Ok. Já estamos acostumados. Vou aqui. Vamos ver aqui. Ele não está permitindo que eu compartilhe. Que pena. Não está permitindo. E eu estou aqui na condição, mas ele não está permitindo o compartilhamento da minha tela. Não estou conseguindo compartilhar com vocês. Não estão visualizando? Não. Thelma. Nossa, que pena. Eu colhi... É PowerPoint? É PowerPoint. Eu PowerPoint. colhi um material, eu preparei um material aqui, mas... Você não quer colocar no chat, você consegue, eu subo para você. Não há problema se não conseguirmos, porque, é claro, se tratam de alguns fragmentos de texto, não é? E a literatura, na verdade, ela não é para ser lida, mas sim para ser ouvida. A literatura, ela surge na oralidade, porque eu acabei de falar aqui em mitos, não é? Mas os mitos, eles surgem na oralidade, né? Nossa, Thelma, eu vou tirar você de destaque para ver, pode ser, peraí. Você vai me tirar de destaque, Cido? Você está no destaque total, então eu estou passando, vê agora, se você consegue. Não, estranho, porque deveria funcionar ali como funciona numa aula normal, não é? Mas não está. Mas não há problema, tá? Infelizmente, vocês não vão conseguir visualizar as obras, né? Porque nós selecionamos aqui não apenas os textos, mas eu também coloquei uns quadros de Renoir e há toda uma ilustração que eu gostaria muito que vocês vissem. Mas não há problema, eu vou ler para vocês, porque são alguns fragmentos, não é? De autores que eu coloco. Eu simplesmente gostaria de entender por que o Teams nos surpreende em alguns momentos, não é? Com questões como essa. Às vezes ele não permite que compartilhemos aqui, mas não tem problema não, tá? O que eu fiz, na verdade, né, em cima do tema, o tema seria como significar a nossa vida nos dias atuais, eu colocaria como ressignificar a nossa vida nos dias atuais, né? Nós podemos ressignificar pela felicidade, pela alegria da leitura. A leitura, ela nos causa alegria, principalmente se nós pudermos trabalhar com o livro físico. E aí vai uma indicação para vocês de um conto maravilhoso, um conto de Clarice Lispector, um conto chamado Felicidade Clandestina. Esse conto ilustra muito bem o que é ler e a felicidade que um livro pode nos trazer. Uma felicidade que começa com o livro enquanto um objeto estético, porque quando se lê na tela,
é uma coisa, mas quando você lê num livro, você tem um contato com outro tipo de arte, que é o próprio objeto livro, né? É um conto, que é a história de uma menina que tinha como um grande sonho ler o livro As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. E em sua sala de aula havia uma coleguinha, filha de um dono de livraria, uma menina que era possuidora do livro. E quando ela descobre o interesse da colega pelo livro, ela passa a exercer com crueldade o domínio em cima daquela colega, dizendo o seguinte: olha, eu vou emprestar o livro para você, é só você ir à minha casa que eu te empresto o livro. E a menininha, diariamente, vai buscar o livro e nunca consegue, porque cada dia a menina má dá ali uma nova desculpa, até que um dia a mãe percebe, né, horrorizada, a filha que tem, e ela diz: não, você vai emprestar o livro. Pega o livro e entrega nas mãos da menina. E uma passagem maravilhosa, eu creio que vem bem ao encontro de tudo que nós falamos aqui, é quando a menina pega finalmente o livro. E aí, Clarice Lispector narra o seguinte: chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. Como eu demorei! Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com o seu amante. Então, a Clarice Lispector, ela ilustra nesse conto a felicidade, a alegria que uma obra literária pode te trazer. Mas, além da alegria, além da felicidade, há momentos em que nós precisamos, e eu creio que nesse momento nós estamos precisando muito de solidariedade, não é? Solidariedade. E quando nós pensamos em solidariedade, me vem o poema de Drummond. Então, eu busco isso também na literatura. Carlos Drummond de Andrade tem um poema maravilhoso que se chama Mãos Dadas. E ele diz: não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptada por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, o poema de Drummond, ele é capaz
de despertar, de ressignificar neste momento o que é ser solidário, o que é caminhar de mãos dadas com o próximo, o que é cuidar da vida presente. E quando nós precisamos de um pouco mais que isso, quando nós precisamos aí de muita coragem, porque somos às vezes impactados com notícias, com tristezas, não é? Que nós precisamos de conforto, nós podemos buscar em Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, cuja narrativa é a história de um homem idoso que foi, durante muito tempo, ali um membro de um grupo de jagunços e que conta as suas experiências de vida. E na voz de Riobaldo, Guimarães Rosa diz o seguinte, que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso mesmo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre, ainda no meio da tristeza. Por isso tenho buscado preencher os meus momentos livres, especialmente com releituras de boas obras literárias, porque assim como os bons filmes, os belos quadros, eles não devem ser visitados uma única vez, não é? Então, fica aqui o meu convite a todos que busquem a arte, seja ela nas suas diferentes modalidades, e busquem rapidamente, porque cada minuto que vem é um milagre que não se repete. Infelizmente, aqui, nós não conseguimos compartilhar, eu vou passar para a organização o material para disponibilizar aqui, porque eu coloquei alguns quadros de Renoir e os fragmentos dessa leitura e dessas indicações de leitura para vocês. Eu tenho ainda 3 minutos, e é claro que terminarei dentro do tempo que me foi estabelecido, agradecendo mais uma vez, agradecendo a coordenação, a direção da FATEC, professora Sônia, os coordenadores e os organizadores do evento, os colegas que estão aqui presentes, acompanhando, e todos vocês, alunos. Eu espero que eu não tenha explicado nada, porque este não foi o objetivo. O objetivo foi justamente isso, trazer aí um germe de uma curiosidade para aquelas pessoas que ainda não são pessoas que experimentam o prazer da literatura. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra novamente ao professor Aparecido. Como não foi uma palestra formal, eu não apresentei aqui um suporte teórico, eu passo a palavra, mas eu me coloco à disposição, se alguém quiser tecer algum comentário, porque eu, dentro do meu tempo, devolvo a palavra, professor, com 1 minuto e meio de folga. Muito obrigada. Cido, eu posso dar uma palavrinha antes de você falar? Claro. Thelma, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer de você ter aceitado o nosso convite, né? E dizer que a sua fala foi uma fala maravilhosa, espetacular,
é uma redundância, né? Mas o que eu gostaria de salientar aqui, uma coisa muito interessante, é que a sua fala, ela vai ao encontro da fala da professora Soninha, na palestra da professora Soninha de manhã. A professora Soninha também exaltou a arte, a professora Soninha também trouxe essa questão da arte, desse alento que ela nos traz. E foi muito interessante, porque acho que se vocês tivessem combinado, não teria dado tão certo. Até um crítico literário, o Antônio Cândido, ela citou de manhã. Então, eu achei que não tinha que passar isso para você. Muito obrigada, mais uma vez, pelas suas palavras, Thelma. Um beijo para você. Obrigada, Fernanda. Agradeço imensamente o espaço. Muito obrigada. É verdade, Thelma, estamos em sintonia, viu? Claro, Soninha, Sempre. o pessoal da literatura sempre Sempre em sintonia. Sempre juntos. Pois é. E a chave? Trouxesse a chave. Não, é que ela falou da chave de manhã. E, Thelma, o que falar, né? A Fernanda já colocou. Foi uma obra de arte a sua apresentação, né? Realmente, do começo ao fim, citando um monte de autores e tudo, eu acho fantástico. Então, a gente tem que agradecer realmente. Eu passo para o Francisco. Francisco, você está aí, Francisco? O nosso, nosso diretor da CIPA. Professora Thelma, agradeço pela palavras de reflexão, foi muito importante para nós, como ser humano, né? Então, na realidade, a literatura, ela realmente vai de encontro com a nossa alma. Então, eu agradeço imensamente pelas sábias palavras, né? E como a senhora falou de privilégio, né? Eu tive o privilégio de a primeira pessoa a entrar em contato com a senhora, quando a senhora foi fazer inscrição para concurso público, eu fui a primeira pessoa a encontrar com a senhora e dar o suporte. Então, assim, é um privilégio, foi todo meu. E, assim, ter uma profissional como uma doutora na FATEC Itaquaquecetuba. Então, é uma honra mesmo, professora. Olha, estou realmente emocionado e muito grato pela reflexão. Obrigado, professora. Eu me lembro, Francisco, me lembro que eu já conheci você de outra instituição. Nós nos reencontramos na FATEC. É verdade. Obrigada, Francisco. Obrigado, senhora, professora. Muito obrigado. Não sei, Francisco, não sei se algum colega, alguém queira falar alguma palavra, mas dizendo para os alunos que como se diz o Cláudio, né? Aqui é FATEC, senhor. Verdade. É uma alegria muito grande. E as palestras, de verdade, uma conexão total com a da Soninha, e o professor Daniel falando também, né, do home office, mas focado no humano, e o Edmilson também falou muito da questão da ética. Porque, na realidade, a professora falou que, como é a semana da CIPAT, mas CIPAT envolve pessoas, na verdade. Então, tem que ter essa reflexão. Para você visualizar, entender, tem que ter essa reflexão. Então, é muito importante. O lado humano tem que ser sempre em primeiro lugar. Legal. Francisco, não sei se algum professor, alguém queira falar. Professor Tavares. E aí a gente deixa um intervalo para o café e depois o Rômulo pode até começar antes. Francisco, você me chamou? Como você disse quer no falar? Congresso, né? Eu fui citado. Eu só vou repetir o que eu escrevi aqui, né? A professora Thelma mostrou a importância de ler, do livro, do deixar-se levar pela literatura. Parabéns, não posso falar outra coisa. Obrigado, Thelma. Obrigada, Cláudio, que agradeço.